Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, um espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado à audiência de você, nosso público cativo aí em todo o estado do Rio Grande do Sul. Como fazemos aos domingos, canais abertos para você participar da nossa consultoria de Direito da Previdência, de Direito do Trabalho, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, que você vai vendo aí na tela. Use e abuse aí dos nossos consultores ao longo do programa de hoje. Claro, todas as questões que a gente não responde durante o programa, na semana, no Boca Digital, nosso mundo aí da internet, no site, também no canal do YouTube, a nossa fanpage, por lá estarão respondidas essas questões. Boca desse domingo vai debater a reforma administrativa e os seus reflexos para os servidores estaduais aqui do estado. Já trouxemos o tema da reforma administrativa de uma forma mais ampla, agora vamos segmentando essa temática, né? A gente quer saber então a opinião dos servidores estaduais. Você aí que está nos assistindo e é servidor estadual, mande, opine, participe do programa dando a sua opinião sobre essa temática. Primeiro participante, primeiro convidado na manhã desse domingo é o presidente da FESERGS, o presidente Sérgio Arnaud, e ele diz o que pensa a federação sobre essa temática, a reforma administrativa e os reflexos para os servidores estaduais. Bom dia, Paulo André, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Boca no Trombone. A quem interessa a reforma administrativa anunciada pelo governo federal? E qual o seu impacto aqui no Rio Grande do Sul? Pois bem, essa reforma administrativa, ela complementa o processo de privatização de tudo no país. Ou seja, estamos vendendo o almoço para comer a janta e no dia seguinte não teremos mais o que comer. É isso a privatização. Ou seja, nós estamos levando os brasileiros a destruir o serviço público para que os brasileiros passem a consumir saúde privada, educação privada e segurança privada. Isso tem custo. Isso vai aparecer e já apareceu nos Estados Unidos, porque lá, com a pandemia, as pessoas que não tinham recurso morriam nas calçadas. Temos mais de 200 mil mortos nos Estados Unidos, porque lá não tem SUS. Aqui, mal ou bem, temos SUS, temos políticas públicas, temos serviço público à disposição da sociedade. E é em defesa desse serviço público que nós somos frontalmente contrários à privatização e à reforma administrativa. E justamente, né, quem compreende bem essa temática tem dito que há uma ligação muito forte no que está sendo proposto aí pela reforma administrativa e as privatizações. Um exemplo disso é que durante essa semana já circulou a informação, a notícia de que o projeto de lei para a privatização dos Correios já está sendo encaminhado lá em Brasília. Mais um participante, aí a gente saúda, com muita alegria, retorna ao Boca no Trombone, o Sintergs, o Sindicato dos Servidores de Nível Superior aqui do estado do Rio Grande do Sul, e quem o representa na manhã desse domingo é a sua diretora de Previdência e Saúde, a Raquel Fiore. Bom dia, Solano. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo hoje. O Sintergs vem conversar um pouco a respeito da reforma administrativa silenciosa do governo Guedes e Bolsonaro. Aquela mesma reforma que irá, mais uma vez, romper com a Constituição Federal, atingindo a todos os servidores das 3 esferas de governo. Pois muito bem, Solano, como que isso irá ocorrer? Haverá aí uma ampliação do congelamento salarial e também uma não reposição de vagas desocupadas. Dentro dessas vagas que estarão desocupadas, nós teremos uma redução do quadro de servidores públicos e também uma ampliação dos cargos comissionados, aqueles mesmos que entram sem concurso público e somente por indicação. Não atingirá apenas os ativos, atingirá também os inativos, porque deixam de ter as suas paridades também. Dentro dessa reforma administrativa, vem no rastro ainda o que ficou para trás da reforma da Previdência. E, mais uma vez, os inativos serão atingidos também por essa
parte da reforma previdenciária que ficou para trás, atrelada à reforma administrativa. Pois muito bem, Solano. E o que podemos fazer? O que podemos fazer é perguntar aos nossos parlamentares o que isto, de fato, realmente irá ser bom para o nosso país. O quão nós conseguiremos aí ter de redução de gastos públicos e por que uma parte da sociedade, que são os servidores públicos, tem que arcar com todos esses rombos que vêm acontecendo no nosso país. Nós não sabemos, nós queremos resposta. E uma outra resposta que talvez os parlamentares tenham condição, né, de nos ofertar é porque os políticos estão fora da reforma administrativa. Cadê a isonomia? Né? E o nosso consultor previdenciário? Em nome do CRJ Advogados, mais uma vez, com muita alegria, a gente recebe. Abre o telão para a gente aqui, Claudinho, por favor. Olha lá, doutor Luiz Gustavo Ramos está conosco para responder as dúvidas de direito da Previdência, mas também para opinar, doutor Luiz. Reforma administrativa e os servidores públicos estaduais. Também vai, como diz no popular, né? Vai sobrar para os servidores aqui do Estado, doutor Luiz. Obrigado por estar com a gente. Um bom domingo. Bom dia, doutor Solano. Bom dia a todos os nossos telespectadores da Band. É muito difícil falar de uma reforma administrativa aqui no Estado quando ainda não se conhece o que está por vir. Agora, a reforma administrativa anunciada pelo governo federal, ela é muito preocupante. Ela está mexendo, por exemplo, na estabilidade do servidor público, que é um problema muito sério. E de mais a mais, nós temos que cuidar muito para que essa reforma administrativa, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, ela não torne o serviço público menos atrativo, porque o que nós, consumidores do serviço público, precisamos é de servidores bem preparados, servidores que estejam animados para prestar o seu serviço, bem remunerados. E se nós tivermos uma reforma administrativa com limitação de direitos, com limitação na remuneração, o que vai restar? Quem vai querer ser servidor público? Que serviço nós teremos? Então nós temos que cuidar muito com a dose dessa reforma administrativa e que sirva de alerta à reforma da Previdência. Quando nós falávamos das maldades que estavam por vir, muitos não acreditavam, levavam para o campo político, das ideologias, e agora bate às nossas portas dos nossos escritórios pessoas desesperadas, com o valor, por exemplo, da pensão por morte que vão receber, porque a pensão por morte é que foi atingida lá na reforma da Previdência. Então, é muito importante que não só os servidores, mas a população em geral acompanhe a tramitação da reforma administrativa. Sim. E fica a pergunta, que tipo de serviço público nós queremos? É a resposta que todos têm que estar com ela na ponta da língua. Vamos para as dúvidas de previdência? Sim, o doutor Luiz vai ficar respondendo durante todo o programa de hoje as questões previdenciárias. Logo mais tem o Dica Trabalhista, hein? Você tem dúvida de direito do trabalho? Mande para a gente, nosso quadro específico aí com a nossa consultoria. A Márcia, aqui de Porto Alegre, doutor Luiz, ela diz que a mãe é viúva há mais de 40 anos, foi casada no papel e recebe a pensão por morte. Agora ela recebeu uma carta de revisão para apresentar documentos. Quer saber se pode perder o benefício, doutor Luiz? Esse é a continuação do pente fino, né, que foi aprovada lá na medida provisória 871, se não me engano, no ano passado ainda. E agora todos os segurados que recebem pensão por morte podem ser chamados a apresentar documentos. No caso concreto, 40 anos depois, imagine, doutor Solano, 40 anos depois a pessoa sendo chamada para apresentar documentos da época lá da concessão do benefício. Isso não significa, todavia, que a sua mãe, dona Márcia, vá perder a pensão por morte. Não fique preocupada com isso. É importante que a senhora, que a sua mãe providenciem na documentação necessária e apresentem ao INSS. Provavelmente tem algum equívoco lá no cadastro e tudo será corrigido e ela continuará recebendo sem problema algum. E se a senhora tiver algum problema com isso, se o INSS ameaçar cortar o benefício, procure um advogado da sua confiança que trabalhe na área do direito previdenciário e busque o restabelecimento imediato da pensão. Perfeito. Mais uma dúvida do Manuel, né? Ele diz assim, recebeu 4 anos o auxílio doença,
antigo auxílio-doença, né? Foi cortado em 2018, entrou na justiça para fazer perícia judicial e até agora nada. Como fica a situação? Ele é motorista de caminhão, é a dúvida encaminhada pelo Manuel, doutor Luiz. Senhor Manuel, é necessário que o senhor converse com o seu advogado para que ele lhe explique exatamente o que está acontecendo com a demora na tramitação do processo. Claro, nós tivemos todos os problemas advindos da pandemia, nós estamos com uma restrição muito grande na realização de perícias médicas judiciais. Então, deve ser por isso que o seu benefício está mais demorado. Agora, não obstante o senhor ter um processo judicial em tramitação, nada impede que o senhor requeira um novo benefício na via administrativa. Também pode ser feito isso. Agora, a explicação sobre o processo judicial em si, a pessoa mais indicada para conversar e lhe dar todas as explicações necessárias é o seu advogado. Procure o profissional, tenha uma conversa franca com ele, que certamente ele vai lhe explicar o que está travando o andamento do processo. Tá certo. O doutor Luiz está com a gente também lá na rádio, no Boca da RB. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, AM 640, FM 94,9. E você vai fazer uma publicação de direito da Previdência, de direito do trabalho, direito dos servidores públicos, né, para linkar aí com o tema de hoje. Olha aí a hashtag BocaAno31, né? Use e abuse da nossa hashtag aqui do Boca no Trombone. Vamos para o momento de solidariedade, nosso espaço do parceiro aí, o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é uma iniciativa empresarial voluntária e sem fins lucrativos. A instituição utiliza uma metodologia focada nos princípios fundamentais de gestão, que garante ótimos resultados a partir da coleta e recebimento de doações, seleção e armazenamento dos alimentos, e cuida ainda da qualificação dos produtos, para sua posterior distribuição e promoção da necessária educação alimentar e nutricional, junto às instituições beneficiárias cadastradas. Com o mesmo entusiasmo e êxito, acontecem as campanhas do Sábado Solidário e Trote Solidário, contando com a participação de milhares de voluntários que realizam a captação de alimentos junto às redes de supermercado de todo o estado. Em quase 2 décadas de existência, o Banco de Alimentos ajuda milhares e milhares de pessoas que sequer tinham o que comer. Pode escolher doador, parceiro, voluntário, Banco de Alimentos. E navegue nas redes sociais, faça a sua escolha. Importante causa, né? O Boca de hoje está debatendo os reflexos que terão os servidores estaduais com a reforma administrativa federal. Volta aqui no programa a FESERGS com seu presidente Sérgio Arnaud. Prosseguindo, Paulo André, nós temos a dizer que com a privatização do serviço público, haverá a quebra da estabilidade. É um novo regime que está encaminhando a privatização. Com a quebra da estabilidade, nós teremos a descontinuidade do serviço público. Ou seja, vamos ser pegos de calças curtas cada vez que acontecer um imprevisto, como uma pandemia ou, enfim, alguma necessidade coletiva muito grande. Por quê? A quebra da estabilidade vai possibilitar que a cada 4 anos os governantes eleitos mandem embora todos os servidores e contratem os servidores da base daqueles que os apoiaram. Ou seja, o que menos vai interessar vai ser o serviço público, e sim a forma de contratar novos empregados para satisfazer os apoiadores. E isso vai dar na rachadinha lá de baixo, desde o vereador até o presidente da República. Portanto, essa reforma administrativa vai destruir qualquer garantia e segurança e eficiência do serviço público. Nós, por isso, somos frontalmente contrários a esta reforma, que vai prejudicar a sociedade, além de matar o serviço público. E lembrar, né, aponta bem o presidente Arnaud, que a eficiência ele é um princípio constitucional, está listado lá no artigo 37 da Constituição como uma das regras basilares que tem que ser cumprida sempre, né, dentro da administração pública. Mais uma opinião do Sintergs com a sua diretora de Previdência e Saúde, diretora Raquel Fiori. E muito bem, Solano. Para os
Sintergs, o que seria uma reforma administrativa mais justa? Nós não somos contra ter aí um ajuste na reforma, nós precisamos sim, mas não em cima dos servidores públicos que ganham pouco, né? Rompendo e diminuindo com esses cargos de servidores. Nós queremos atingir aqueles que ganham muito bem e que nós sabemos quem são aqueles cargos ocupados ganhando valores astronômicos. Nós não queremos ter mais ninguém no governo que esconda, Solano, dinheiro nas cuecas, não é mesmo? Então é esses que o sindicato quer colocar dentro da reforma administrativa e não o servidor que está na frente da nossa Covid, aquele que está trabalhando de frente nas áreas sanitárias dos estados, dos municípios e no federal, aquele que está atuando no órgão de polícia, de fiscalização. Não são esses que terão que ser atingidos, são aqueles que levam o dinheiro escondido na roupa, Solano. É isso que o Sintergs quer que seja feito, justiça. O que a gente não precisa, né, é de ter aí servidores de qual seja órgão, né, como o que aconteceu, a notícia da semana aí, né, o senador lá com dinheiro nas suas roupas íntimas. Ora, de novo isso? Meu Deus. Vamos para perguntas, vamos para as dúvidas de previdência. Hoje é o doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados, que está respondendo. O Adair Azevedo, ele disse que entrou com o processo há 3 anos e meio na Justiça Federal, doutor Luiz, pedindo aposentadoria especial. Ele tem segundo ele, mais de 25 anos de trabalho na vigilância, já tem 57 de idade e quer saber por que da demora. Adair, a questão relativa ao reconhecimento das condições especiais de trabalho dos vigilantes, ela está sendo julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos aguardando uma manifestação do Superior Tribunal de Justiça para que o tribunal diga se a atividade de vigilante posterior ao ano de 95, porque até então havia um enquadramento pela própria atividade, se o período, então, posterior a 95, deve ou não ser reconhecido como tempo de atividade especial. Em função dessa decisão que está pendente lá no STJ, todos os processos que estão tramitando em primeiro grau e até no tribunal, eles acabam ficando sobrestados, aguardando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Então, talvez seja por isso que o teu processo está demorando um pouco mais. Sim. A média de duração de um processo judicial hoje, aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, é em torno de 2 anos, 2 anos e meio, não mais do que isso. Então, talvez a demora do teu processo seja justificada justamente em face desse julgamento que está pendente lá no Superior Tribunal de Justiça. O doutor Luiz vai continuar com a gente para responder as dúvidas previdenciárias, você continua mandando. Agora a gente dá uma paradinha, troca de matéria. Vamos para o direito do trabalho? Sim, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano e queridos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida enviada pelo Josney. Ele pergunta: a empresa em que eu trabalho não está pagando os atestados médicos. Eles podem fazer isso? É claro que não, Josney. A lei trabalhista prevê que os dias em que o empregado estiver comprovadamente incapacitado para trabalhar em razão de saúde, a empresa deve abonar esses dias, pois são considerados dias como faltas justificadas. Então, o empregado apresentando o atestado médico válido, a empresa tem que aceitá-lo e abonar essas faltas. Se passar de 15 dias de capacidade, a empresa ainda tem a obrigação de encaminhar este empregado ao INSS. A próxima pergunta foi enviada pela Mary, final do telefone 2363. Ela diz que o marido dela trabalhou numa firma durante 6 anos e agora descobriram que a empresa nunca pagou o INSS. E ela pergunta o que fazer. Mary, a obrigação, neste caso, como o seu marido possui um vínculo de emprego com uma pessoa jurídica, a obrigação de repassar as contribuições previdenciárias é da empresa. Então, caso ela não tenha feito isso, o INSS tem o poder de cobrar da empresa esses valores da contribuição previdenciária. Por outro lado, se o seu marido precisar de algum benefício, ele não perde a qualidade de segurado.
Se ele precisar, por exemplo, encaminhar um auxílio-doença ou uma aposentadoria, por exemplo, ele pode encaminhar no INSS o requerimento com os documentos ali, a carteira de trabalho e os documentos contratuais. Caso for indeferido o benefício, aí eu indico que ele procure um advogado de confiança para recorrer na justiça. Um abraço e até a próxima! Obrigado, doutor Diego Paim, do Dias e Paim Advogados. Você que tem dúvida de direito do trabalho, pode continuar mandando para a gente aqui no Boca no Trombone. Vamos com o espaço de notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB. A assistência social é pilar da Seguridade e tem sua importância prevista na Constituição. Durante a pandemia, a assistência mostrou ainda mais sua relevância no Brasil. A Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS, com mais de 25 anos de história, entende o papel fundamental e basilar da assistência social na sociedade e, finalmente, criará o grupo de trabalho específico para estudo e atuação nessa matéria. A reunião em que ocorrerá o lançamento solene do grupo será no dia 26 desse mês e já está confirmada a presença do presidente da OAB, Dr. Ricardo Breyer, do presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência, Dr. Cláudio Martinevski, da presidente do Conselho de Assistência Social, Ana Maria Duarte, do secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Dr. Mauro Rauschel, e dos professores doutrinadores na matéria, Marco Seral e José Ricardo Caetano Costa. Aspas para o Dr. Tiago Quedrico, presidente da comissão. Entendemos que se trata de um momento histórico, a correção de uma lacuna, também, enfim, um marco para a comissão e que poderá gerar estudos e belos frutos dentro da matéria da assistência social no legislativo, na doutrina e no próprio judiciário. A assistência, que é um dos pilares da Seguridade, é instrumento de auxílio ao próximo. A comissão, então, a partir do dia 26, passa a lutar também por questões pertinentes à assistência social de forma mais efetiva. Todo domingo você tem as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS aqui no Boca. Mais um espaço de consultoria? Vamos lá, vamos para a área financeira. Chegando aí o nosso Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de Finanças e hoje vamos falar sobre os reflexos da reforma administrativa para os servidores estaduais. Eu sempre gosto de dizer que o governo como um todo, ele é como se fosse nosso pai e nossa mãe. O que quer dizer com isso? Nós nascemos, nós somos um bebê, necessitamos de muita proteção deles e cada vez que nós vamos amadurecendo, viramos uma criança, um adolescente, ficamos adultos, nós vamos precisando de cada vez menos dessa proteção, desses cuidados. Mas isso não quer dizer que esses cuidados viram zero. Tanto é que você mesmo sendo adulto, você sempre conversa com seu pai, com sua mãe pedindo algum conselho. Com o governo acontece a mesma coisa. Quando nós criamos a Constituição de 88, nós éramos um bebê. Veio o Plano Real, nós já éramos uma criança. E agora nós somos como se fosse um adolescente indo para ser um adulto. O que acontece com tudo isso? Nós precisamos cada vez menos desses cuidados do governo, que foram muito necessários lá atrás. E muitos benefícios, como estabilidade para muitas funções, eles não necessitam mais. E toda vez que nós damos um benefício para uma classe específica, como está ocorrendo com os servidores públicos, o que acontece? Falta um benefício para uma classe como um todo, um geral. Por exemplo, nós gastamos 4 vezes com os servidores públicos do que nós gastamos com a saúde. Nós gastamos 2 vezes com os servidores públicos do que nós gastamos com a educação. E essas são 2 áreas extremamente fundamentais para o país poder crescer. Então, hoje, nós necessitamos tirar esses benefícios, como, por exemplo, estabilidade para funções não essenciais, como ascensoristas, para poder investir em outras áreas. E isso fica um recado extremamente importante para não só os servidores, mas com a população como um todo. As reformas são isso, e elas cada vez nos estão nos dando sinais, como a reforma da Previdência e agora a reforma administrativa, que nós não podemos depender do governo eternamente. O que nós precisamos olhar agora? Nós precisamos olhar o nosso orçamento, olhar o que nós recebemos, olhar o que nós gastamos, e esses gastos devem ser necessários ser menores do que nós estamos ganhando. Com isso, há uma sobra de recursos. Para quê? Para nós podermos investir na nossa aposentadoria, mas também na nossa educação. E com isso nós vamos poder o quê? Evoluir não só pessoalmente, mas sim coletivamente como um país. Então fica o nosso recado, cuide das suas finanças, um grande abraço e um ótimo final de semana. Obrigado, Rafael Toro, nosso consultor financeiro. Antes do break, mais uma dúvida de previdência para o Dr. Luiz Gustavo. A Arlete, ela disse que fez 60 anos em março e tinha 30 anos de trabalho, mas sendo que desses 11 em insalubridade. Pediu a aposentadoria, marcado para o dia 13 de agosto. Estava fechado e entregou depois os documentos para cumprir a exigência. Ela quer saber o que ela faz agora, doutor Luiz.
Dona Arlete, agora é aguardar a decisão do INSS. Se essa decisão demorar muito tempo, a senhora pode ingressar em juízo com um mandado de segurança para fazer com que o INSS despache de uma vez o seu processo. Sim. Mas pelos dados que a senhora nos fornece, a senhora já implementou as condições para uma aposentadoria por tempo de contribuição. E isso ainda antes da reforma da Previdência, muito provavelmente. Então a senhora terá o seu benefício deferido. Perfeito. Ou logo em seguida uma aposentadoria por idade. Tá certo. Dr. Luiz Gustavo retorna depois do break com mais FESERGS, mais Sintergs e você vai opinando. Reforma administrativa e servidores estaduais e os seus reflexos. Aqui no Boca no 31, sempre na luta. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Demilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. De volta com o Boca, que está debatendo os reflexos para os servidores estaduais da reforma administrativa. Quem conclui é a FESERGS, com seu presidente Sérgio Arnaud. E por derradeiro, eu gostaria de acrescentar, Paulo André, que nós aqui no Rio Grande do Sul já vivemos uma realidade de 6 anos de congelamento salarial. Com esta reforma, aliás, nós vamos ter ao final dos anos 2021, quase 8 anos de congelamento, o que por si só destrói a teia do serviço público e prejudica a sua qualidade. Pois bem, além de tudo isso, qual a segurança que terá um servidor ao fazer uma multa agropecuária ou uma multa num frigorífico e depois, ao retornar, ser demitido? Exatamente porque ele feriu interesses de alguém mais próximo do rei. Então nós teremos exatamente um prejuízo enorme para a sociedade, que passará a pagar mais e a pagar mal por produtos muito piores. A insegurança é o resultado desta reforma administrativa. Opinião final do Sintergs com a diretora Raquel Fiori. E por fim, Solano, se aprovada a reforma administrativa no ano que vem, e nós estamos pensando que sim, ela será aprovada, tudo leva a crer que isso ocorra, como que isso vai afetar a população? Vamos falar da população das 3 esferas, né? Vamos falar em termos de país, como irá afetar isso, né? Teremos aí uma disparidade da economia, porque nós estamos mexendo no bolso do servidor público, aquele que eu já disse aqui, que faz parte da sociedade, ele não está à margem da sociedade. Então nós teremos sim uma redução na economia, porque não teremos mais poder aquisitivo dentro do nosso país em termos de aumentos salariais, não é mesmo? E teremos também aí pessoas não capacitadas oferecendo o seu trabalho, o seu serviço para a população. Como que a população agora vai ter respaldo desses servidores que são cargos comissionados sem experiência? E também não deixamos aqui também de deixar de falar que o nosso presidente do país terá livre arbítrio para fechar a instituição que ele quiser sem consulta popular ou consulta pública. Pois muito bem, Solano, é sério, isso é muito sério. Nós temos que debater e muito este assunto. Nós não podemos deixar as coisas como elas estão. Para fechar a consultoria previdenciária com o Dr. Luiz Eduardo de Cerrito, servidor público municipal, regime do RPPS, ele quer saber se vale a pena contribuir por fora para o INSS, doutor. Eduardo, sem saber outros detalhes, como por exemplo a tua idade, quanto tempo de contribuição tu já tens ao INSS, é difícil dizer, mas em tese vale a pena, porque tu estarás contribuindo para ter uma segunda aposentadoria agora pelo regime geral de previdência. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. Bom domingo. Bom domingo a todos. E a gente vai ficando por aqui com o nosso Boca no Trombone, enquanto marcado aqui na Band TV, domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã. Boca no 31, sempre na luta.